Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. É o seu Impermanências. Todos os sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Muito bem, ao falar como hoje será preferido este tópico do nosso programa, de artes plásticas, lembro que podem ser definidas como um conjunto de atividades de natureza gráfica ou plástica, e neste caso, da própria natureza do arquipélago dos Açores, como um conjunto de atividades gráficas, plásticas, como se disse, em que o ser humano é abordado e refletido numa visão da realidade através de uma obra da qual precisa da visão ou do tato para ser apreciada. Mas para discorrer sobre e dialogar também sobre este tema e de capítulos de vida ligados ao mesmo, temos connosco um artista já bem conhecido e perfeitamente aceite, de nome José João Sousa Dutra, que nasceu em Angra do Heroísmo a 30 de novembro de 1970, residindo na Vila do Porto Judeu, onde possui o seu ateliê, no qual desenvolve o seu trabalho artístico. Segundo ele, considera-se um artista autodidata nas artes plásticas, para os quais despertou desde muito jovem, tendo desperto com alguns mestres da pintura a sua arte, aprendendo, assim, as mais diversas técnicas e sobre também os mais diversos materiais, dando seguimento no desenvolvimento da sua própria técnica e estilo que tem vindo a amadurecer ao longo dos anos. Portanto, os últimos 20 anos foram preenchidos por este amadurecimento, por esta sua experiência, constando do seu vasto currículo, que naturalmente seria talvez fastidioso aqui abordarmos por inteiro, dá 2 ou 3 páginas, e que está de parabéns por ele mesmo. Portanto, múltiplos trabalhos, desde o desenho, da ilustração, cenografia, decoração em espaços comerciais, até aos mais variados eventos públicos. Também é escultor e conta já com um vasto trabalho em termos dos famosos carros alegóricos que enfeitam as festas populares, onde a escultura de grandes dimensões ornamentam esses eventos, dando o seu contributo artístico às festas sanjoaninas, nas quais colabora assiduamente na criação e execução dos mais diversos cortejos com as equipas da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que é responsável pelo evento. Detalhe verdadeiramente interessante é que as suas esculturas estão também representadas em espaços públicos, nos mais diversos museus açorianos e em coleções privadas, destacando-se o Monumento à Música, em São Carlos, o Monumento ao Forcado, em Angra do Heroísmo, a Sala dos Corsados e Piratas no Museu de Santa Cruz das Flores e tantos outros. Para ultimar esta nossa apresentação e ante um extensíssimo e graúdo currículo, acrescente que neste seu grande percurso consta também com a arte do Scream Show, isto é, gravação em dente de cachalote, obra que está amplamente representada nacional e internacionalmente. Bem-vindo aqui ao programa Impermanências. Olá, boa tarde a todos que me ouvem e boa tarde a si também. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e pelas suas palavras. Não podia deixar de ser, e isto aqui é como lhe digo, para além da informalidade do programa, nós só elogiamos quem merece ser elogiado e, portanto, eu tenho que elogiar quem trago cá e tenho também que dizer que estou imensamente grato pela forma como rapidamente assumiu este compromisso e aqui está. Claro que sim, mais uma vez eu só tenho a agradecer, é sempre importante estes espaços para que possamos falar sobre escultura, sobre a arte, sobre um tema tão importante para todos nós e que tem que ser sempre lembrado e cada vez mais assumido, mais incutido. E vamos falar sobre... nossas populações. E vamos falar. Já voltamos em breves instantes.
Como dizia há pouco, bem-vindo ao Impermanências e muito reconhecido pela sua presença neste programa semanal e por estar diante deste nosso vasto auditório, porque é vasto. Sim. De qualquer forma, o que eu lhe queria dizer é que, dada a informalidade do programa, muita gente pensa que o mesmo é uma entrevista, não é? Um colóquio, uma conversa, um cutucar. E, portanto, eu queria que ficasse à vontade. Já vi que está extraordinariamente à vontade, já não é a primeira vez que tem o microfone perto da boca. Eu gostaria de que me dissesse, neste monólogo, o início coloquial, o que é, como artista, nascer na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Tem vantagens e tem desvantagens. Portanto, a maior vantagem é a tranquilidade, a presença da natureza constante, e isso ajuda-nos imenso em todo o processo criativo. O menos favorável é a nossa insularidade também, e estarmos um bocadinho distantes entre aspas, dos grandes palcos onde podemos, de alguma forma, projetar a nossa arte e termos, não digo mais consistência, mas conseguirmos ter outras oportunidades e outros mercados. A região é pequenina, eu, mesmo assim, tenho conseguido desenvolver o meu percurso, procuro sempre projetos que possam ser enquadrados na nossa realidade. E pronto, e ser terceirense também a nível de viver nos Açores, para quem exerce, no meu caso, artes plásticas, tem as vantagens devido às festividades que cá temos, nomeadamente as São Joaninas, que é uma excelente plataforma para artistas trabalharem. Não só eu, que tenho sido pioneiro também a desenvolver diversas técnicas na arte da concepção plástica e nos carros alegóricos, mas na oportunidade que se cria também para que outras pessoas trabalhem nesses projetos, e nomeadamente outros artistas também aprenderem algumas técnicas comigo e também dar o seu contributo e trabalharmos nesse sentido. Se me permite, poder-se-á dizer que o facto de, como artista e como ser humano, em primeiro lugar, claro, ter nascido na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, a ilha emprestou-lhe a bravura na pintura, na escultura, podemos caminhar para essa poesia, digamos assim? Sim, e eu penso que isto reflete-se inteiramente no meu trabalho. Inclusive, o que fez o meu trabalho ter alguma notoriedade fora dos Açores foi mesmo a imagem de Ilhéu, a imagem de misticismo que eu transporto nos meus quadros, dos elementos da natureza, uma abordagem muito aos elementos, à parte existencial, a toda a consistência humana. E Açores, a sua simbologia também. E a simbologia. Os meus quadros são sempre muito cheios de simbolismo. Exatamente. Nós, açorianos, somos muito ligados aos símbolos e às simbologias. Sem dúvida. E isso também passa no trabalho que eu faço. Portanto, o ser açoriano, ter nascido nos Açores, é uma marca também que me acompanha. Muito bem. O que eu me refiro, o que temos, hoje em dia nem tanto, porque as plataformas digitais permitem-nos hoje também projetar o nosso trabalho além fronteiras. E isso aconteceu comigo próprio, a partir de 2011, 2012, quando eu começo também a promover o meu trabalho a nível de Facebooks, Instagrams e todas essas plataformas. Naturalmente recebi convites de associações artísticas, da qual eu faço parte de uma delas, que é a Associação das Artes Galego-Portuguesa, que está sediada na Galiza e na Figueira da Foz, mas isto fez com que eu também desse o tal passo. Apesar de sentir sempre que, pronto, não está fisicamente nos meios maiores, temos mais dificuldade em termos mais permanência do nosso trabalho. Mas também imprime-lhe com certeza uma maior procura, uma maior atenção e um maior desenvolvimento da sua arte, claro. Sim, isso também é todo um processo de evolução. Eu próprio, como artista, estou a evoluir e estou a chegar a patamares que me interessam também a mim, conseguir outra projeção do meu trabalho além fronteiras. Já conseguir dar alguns passos, mas tenho que ter o intuito de fazer muito mais. Muito bem, voltamos já. Ok. É o seu programa Impermanências aos sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral.
Hoje temos como convidado um grande artista da nossa terra, do arquipélago de Portugal, e, portanto, estamos a falar aqui do José João Dutra. Tradicionalmente, neste colóquio, quero abordar isto, tradicionalmente considerava-se há alguns anos, a esta parte, a existência de apenas 3 tipos de artes plásticas. Isto é o que tradicionalmente se dizia. Ou seja, a pintura, a escultura e a arquitetura. Sim. Digamos, reduzia-se toda esta exclamatória nessas áreas definidas. Porém, esta percepção vem mudando ao longo do tempo e a sua arte assim também indica, já que com o desenvolvimento das novas técnicas e de certos avanços tecnológicos têm surgido novas formas de expressão artística, onde a sua entra neste conjunto de desenvolvimento. Sim, porque cabe ao artista plástico criar formas de expressão plástica. Portanto, hoje em dia temos N exemplos de murais. Vou-lhe dar um exemplo do Wiltz, que é reconhecidíssimo internacionalmente, em que explode buracos na parede com dinamite e anda de martelo compressor ali a fazer as esculturas. Portanto, sai, em princípio, fora de um formato. E é invulgar. Tal e qual como, naturalmente, as técnicas bases da pintura são muito convencionais, mas hoje, com o desenvolvimento dos materiais, de novos conhecimentos, novas visões plásticas, o artista também tem que evoluir e temos que criar cada vez mais a nossa forma de expressão própria. Eu penso que também, se me permite, eu penso também que isso pertencerá à autorrealização de cada indivíduo que se manifesta na arte que projeta. É importante o artista ter um cunho pessoal. Sim, claro. Estamos cheios de gente com talento e com conhecimento técnico e com aptidões para desenho, para pintura, mas falta muitas das vezes a alma. Essa alma consegue-se também com a evolução do tempo, com o trabalho, quando o artista também tem alguma confiança para conseguir expressar uma abordagem mais pessoal. Exato. Naturalmente, quando se sai de uma academia ou quando se acaba uma formação em artes plásticas, geralmente vêm muito formatados, não é? Até procurarem um estilo ou até se adaptarem, é natural que isso aconteça. Mas deixo também aqui um conselho a toda a gente que trabalha em artes plásticas, que procure a sua própria identidade. A própria expressão da identidade. A sua própria expressão, sim. Porque uma obra só vale pela alma que ela passa. Exatamente. E a alma é única. É única. E eu acho que verdadeiramente as obras só começam a ter um impacto maior quando o observador lhe toca ali alguma coisa, costumo dizer, quando tem alma. Exatamente. Tem que ter alma uma obra, tem que ter uma identidade própria de cada artista. Muito bem. E vemos isto na história da arte, que todos os artistas que marcaram a história e que ainda hoje marcam são os que têm o seu próprio cunho pessoal e que no seu trabalho mostram a sua autenticidade. Portanto, penso que isto é a palavra de ordem para que se faça boa arte. E com isso vamos refletir um pouco e já voltamos em breves segundos. Okay. Pois é, o seu programa aos sábados pelas 16 horas, chamado Impermanências. A presença e a voz é de Carlos Amaral. Hoje falamos sobre arte e sobre a arte plástica, a pintura, a escultura e por aí fora. Creio, e corrija-me se eu estiver menos certo, que acontece basicamente as artes plásticas porque partem de princípios, como dizia, de alma, comuns à imensidão de disciplinas artísticas que têm alma. A alma aqui quer dizer impressão, ou impressões no plural. Sim. Princípios como as teorias da cor, por exemplo, onde a psicologia também está presente, e é interessante verificar isso, e da percepção de elementos do próprio desenho, que também expressam conceitos de proporção, na composição várias, e que se encontram na raiz de cada uma das disciplinas de alma que o artista imprime em cada obra. Será assim? Sim.
A cor, você falou, é muito importante. Os meus quadros são, ou, aliás, a minha obra é extremamente conhecida e extremamente colorida. E as cores são usadas mediante cada sentimento que eu quero passar no quadro. Muito bem. Porque ao avaliarmos uma cor, cada expressão determina determinado sentimento. Eu predomino muito os carminhos, os azuis, aqueles lilazes. Devo dizer de passagem que tem um azul extraordinário. Sim. Que é mais que um simples, entre aspas, se existe simplicidade nesta Sim. cor, um azul marinho eu trabalho fantástico. muito as tonalidades do azul e dessas cores. Portanto, são cores que são trabalhadas. Gosto bastante. E são trabalhadas nesse intuito mesmo. São cores que relaxam de alguma forma. Obrigam-nos quase a mergulhar nos quadros, a entrar. Portanto, todo esse trabalho é necessário para que possamos ter uma leitura do quadro e despertar esse sentimento. Tal qual, como você disse, a construção do próprio quadro, os elementos, como é que são dispersos, como é que olhamos para um quadro e avaliamos o quadro. Porque o nosso olhar é mediante o que nós observamos, Exatamente. o sentimento que ali temos. E é muito importante um equilíbrio num quadro, uma leitura, uma forma de olharmos e conseguirmos ler o quadro. Geralmente os meus trabalhos são muito cheios de elementos. Exatamente. E são montados de uma forma que o observador entre também e vai a ter uma leitura gradual do quadro. Portanto, tudo isso também é pensado na obra que eu faço. Sim. Portanto, e tal qual como as técnicas, eu próprio não me prendo a uma técnica base, apesar de gostar maioritariamente de trabalhar com óleo sobre tela, porque acho que os óleos têm sempre mais luminosidade. Eu trabalho também com muitas velaturas, muitas transparências, e os óleos para isso também são muito bons. E uso outras técnicas, também trabalho muito com resinas. Exatamente. Porque eu tenho muitas texturas, geralmente, principalmente as obras mais recentes que tenho estado a fazer, há todo um trabalho de textura, todo um trabalho plástico antes da própria concepção da cor, para que depois também ao observador resulte ali um misto de texturas e de cor e que nos obrigue também a mexer com os sentimentos, porque exatamente. É para isso que serve. Cria uma dimensão. Uma dimensão e que o observador fica um bocado preso a perceber, mas isto parece que é 3D, depois parece que tem uma profundidade, depois parece a textura e todo esse conjunto de elementos. Esses são os estímulos da criação. Sim, e eu como artista ando sempre constantemente à procura de tentar inovar, tentar ter um elemento novo, uma técnica nova, uma forma de abordar diferente, trabalhar a cor de outra forma. Não me prendo olha, é isto, eu vou continuar a representar isto. Não, eu hoje estou a fazer um trabalho, mas que já estou a pensar em que é que posso desenvolver outra técnica, outro tema, onde é que posso trabalhar a cor ali, como é que... E isto, quem conhece a minha obra, penso que ela reflete esse percurso. Portanto, vemos toda esta evolução é espelhada um bocado no trabalho que eu tenho vindo a fazer. Muito bem. E na experiência de ilha, que todos nós somos de alguma forma. Porque assim, eu apesar de já ter tido e espero continuar a ter exposições internacionais, sim. trabalho na ilha. Portanto, mas quando eu falo de experiência de ilha é porque é ilhéu. Sim. Trouxe dentro de si essa composição e o trabalhar na ilha também leva a isto, porque eu tenho ateliê em frente aos ilhéus das Cabras, na zona da Serretinha, estou ali a 30 metros do mar, tem uma vista fantástica. Ainda apanho ali uma ponta das ilhas e vejo ali o pôr do sol. Portanto, isto ajuda-nos imenso a esse estado de reflexão, de paz, de olharmos para dentro. Mística. E esta mística passa nos meus quadros. Eu, se vivesse no meio de Lisboa, de onde vou com muita frequência, de onde tenho um ateliê, e que costumo, quando vou a Lisboa, fico lá, costumo trabalhar com eles, já fiz várias instalações com eles, todas as vezes que vou a Lisboa, pinto no ateliê, deixo sempre lá uma obra ou duas. Portanto, é diferente pintar encavado, desculpa o termo, num ateliê em Lisboa, do que estar a pintar, olhar para os ilhéus e para aquela paisagem. Portanto, isto também se reflete no meu trabalho. E é isto também que caracteriza o meu trabalho. E faz parte da sua alma. Exatamente. E faz parte da minha alma como ilhéu. Eu costumo dizer que um dia que eu me vá embora, que parta, que peguem nas minhas cinzas e atirem assim para o mar e que deixem ir pelo universo. Portanto, eu sou muito ligado à questão existencial, à natureza, é uma questão muito mais universal e isso faz com que nos meus trabalhos também as minhas abordagens sejam sempre neste sentido, no sentido
dos sentimentos do ser humano, das várias formas como encaramos as coisas, das preocupações ambientais com os oceanos, com a natureza. Exatamente. Tem sempre esse cuidado. Se termos assim se vamos achar aqui um termo para qualificar a minha obra, penso que existencial. Existencial. E acho que é um termo mais adequado. Muito por aí, porque tudo se remete à existência, ao cuidado que temos que ter, porque nós somos parte, como seres humanos, parte fundamental de um mecanismo universal. Exatamente. Somos parte integrante do universo. Sim, ainda por cima temos a dita, entre aspas, inteligência, e somos seres aptos a evoluir inteligência. Nós estamos aqui para evoluir inteligência e evoluir vida, tal e qual como outros seres vivos, mas que se calhar estão mais limitados, outra vez, entre aspas, ao seu ambiente. A nossa forma de vida é propícia a isto. Por isso é que estamos aqui a dominar esse planeta. E daqui a dias temos que arranjar outros para habitar. Mas isto é outra questão. Isso é outra questão. E levar-nos-ia a uma outra longa conversa. Mas vamos de encontro ao que me move também para o que eu faço na minha pintura. Daí eu abordar sempre os temas e depois o meu cariz surrealista. Portanto, os meus trabalhos têm sempre um misticismo e um surrealismo. Vamos pegar nesta nossa conversa, adiantá-la, progredi-la, para que o ouvinte fique muito mais absorto na mensagem que o artista, na sua presença e neste programa está dando. Até já. Ok. Pois é, o Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A figura, a presença e a voz é de Carlos Amaral. O artista convidado de hoje para o programa que fala e debate artes plásticas em particular, é José João Dutra, um artista da nossa terra que tem muito prazer em entabular esta conversa com ele. Numa linguagem, portanto, apropriada aos dias de hoje, não será disparate dizer-se que não é tão difícil, embora seja de certo modo difícil, encontrar cada vez mais artistas que usam a multidisciplinaridade para exibirem, como é o seu caso neste momento, considerando que através do domínio de diferentes técnicas e do próprio conhecimento que as mesmas lhe dão, de inúmeros materiais, e levando o nome das artes plásticas a um degrau maior. E eu penso, por aquilo que observei, particularmente nestes últimos 3 dias, porque, como lhe disse, em voz off, eu preparo-me para receber quem devo receber, até para poder fazer esta conversa, este colóquio, até para cutucar, como lhe tinha dito, eu pude verificar que os inúmeros materiais que usa fazem com que as artes plásticas que representa como artista façam uma progressão para um degrau maior. Eu acho que isso está correto, na minha opinião, não sei relativamente à sua. Sim, penso que sim. Quanto mais, apesar de uma obra mais convencional, um bom trabalho feito a óleo, ou uma boa aguarela, ou as técnicas convencionais são muito difíceis de executar e têm o seu valor. O patamar mais elevado, eu concordo consigo, porque a partir do momento que conseguimos inovar ou fazer algo diferente, passa pela inovação. Passa um bocadinho por aí. O que me leva a isto é eu também ser escultor. Portanto, como você abordou, e é uma das minhas paixões, eu divido-me aqui entre a escultura e a pintura. Na escultura, eu próprio, dentro da escultura, também trabalho em diversos materiais, desde os poliuretanos e as esferovites, que permitiram uma grande aprendizagem para mim, porque são materiais mais fáceis. Mas também tem a sua dificuldade. Sim, mais fáceis porque são mais leves e de corte, enquanto cortamos esferovite com uma faca, se for na madeira temos que ter outro material, só por ser um material mais leve, mas permite-nos ter ou adquirir muito conhecimento sobre as formas, as volumetrias, tudo isto. E ao fazer esses trabalhos, trabalho muito com moldes, com diferentes massas e técnicas que tenho que fazer para os revestimentos. Portanto, é todo um trabalho de aprendizagem com diversos materiais.
Mais recentemente tenho trabalhado depois com os barros para depois passar a bronze, em que tem algumas peças já em bronze que tem feito, de arte pública, e os poliuretanos, o ferro, a madeira, também já expus. Já esculpi também com madeira e com mármore, já fiz assim um bocadinho de tudo. Apesar das resinas e as fibras de vidro ser o material mais barato de se conceber as obras, e depois a obra em si ficar mais barata, portanto, geralmente faz-se algum tipo de trabalho nesse género. Portanto, e isso acontece com os artistas um pouco por todo o mundo. Os materiais novos cada vez são mais caros e são difíceis de se conseguir fundos ou orçamentos para fazer peças tão caras, e muitos dos artistas hoje estão a utilizar muitos trabalhos, muitos materiais alternativos para fazer peças de arte. Claro que não pode ter a nobreza de uma peça de bronze, mas claro. Isto tudo só para situar que em todo esse processo de aprendizagem a ligação a diferentes materiais e a abordagem a esses materiais acaba por ser constante. E isto depois faz com que eu próprio, na pintura, em toda a expressão que eu vai pôr nos quadros, tenha a necessidade de acoplar mais elementos ou outro tipo de técnica. E pronto, e também é um desafio, é também um bocado a minha marca, não é nos meus trabalhos. Já agora coloca-me uma questão curiosa, pela curiosidade que eu revelem tudo quanto é este tipo de conversa e com as pessoas que se traz a este programa. No início da sua carreira profissional, que já é bastante acentuada, pelo menos tem 20 anos oficialmente, não é? Mas deve ter começado antes. A minha primeira exposição foi em 92, portanto. Exatamente. Da minha primeira exposição hoje estão 29 anos. Pois é. Eu queria dizer que me parece que também na altura, quando iniciou, deve ter tido alguma problemática em estabelecer consigo parâmetros de oficinas que lhe pudesse apoiar a realização dos seus trabalhos, assim como, por exemplo, na escultura. Teve esse problema? Não, isso foi tudo, as coisas aconteceram naturalmente. A escultura entra na minha vida devido aos cortejos alegóricos. Muito bem, eu exatamente. Vivi no Porto Judeu toda a minha vida e lá havia uma tradição muito grande de festas tradicionais. Na altura eram as duas sociedades e os clubes de futebol, todos faziam umas festas. E havia a tradição, porque naquela freguesia, hoje é vila, sempre houve artistas e pessoal virado para isto, e nomeadamente a tradição dos desfiles. E eu comecei muito pequenino a trabalhar com outros artistas que faziam as esculturas, ainda não era com esferovites, nem nada disto, era com estruturas de ferro e rede, em que pegavam no boneco que queriam representá-lo e passavam linhas nele todo, faziam uma pequena maquete, depois ampliavam tudo com ferro e rede, revestiam com papel e cola e gesso e tal. E eu cresci um bocadinho no meio de ver outros artistas. Eu sou Francisco Simões, que já faleceu, o Sr. Walter, o pai do Walter, o Sr. Francisco Rocha, que também já conhecido por José Mestre Chico, José Rocha, acho que era assim. Foram tudo pessoas que eu aprendi e vi. E que serviram de apoio à sua obra. Isso muito novo. Depois, quando vou para a Câmara da Praia, da Vitória, também tive a oportunidade, também fui novo, estava cá para o serviço militar, logo ali no início da minha carreira, trabalhei também com o professor Juvenal, que é também um excelente artista, conhecido, que também me introduziu na técnica das esferovites e como é que se devia trabalhar isso. Resumindo, e todo esse conhecimento que fui aprendendo em pequeno, pus em prática nas festas do Porto Judeu, quando voltaram a fazer grandes festas. Porque há uns anos atrás, portanto, 25 anos, o Porto Judeu tinha festas por tudo quanto era sítio. Era a festinha do Largo, a festinha do Refugo, a festinha do Caminho da Esperança, e havia ali uma... E depois resolveu-se fazer uma festa única. E a partir daí voltaram os desfiles alegóricos. E eu aí sim é que tive a oportunidade, fui convidada, já na altura já mexia um bocado nas artes, estou a falar, tinha os meus 22 ou 23 anos, e comecei a fazer os carros alegóricos lá. E aí comecei a ter a oportunidade da tal oficina que você me diz, que era um pavilhão que foi criado para se fazerem as festas, acesso à esferovite que as comissões compravam para fazer os carros e tal, e aí foi a rampa de partida. De lançamento. Desculpem. Também preciso lançar, faz parte. Comecei depois, naturalmente, quando comecei a fazer esses carros, destacavam-se para as esculturas de grandes dimensões e pela diferença no conceito. Exatamente. O município de Angra, ainda com as comissões de festas antigas, não era a Câmara Municipal que geria o evento às Joaninas, apesar de estar como parceiro, claro, mas havia uma comissão organizadora. E eu comecei a trabalhar com essas comissões. Começaram-me a convidar para fazer pequenas peças, para inserir nos desfiles,
e já vão 20 anos, desde esse momento até hoje. E aí começo também, eu próprio também sempre a desafiar-me constantemente. Cada ano que me dava uma oportunidade, eu desafiava-me para fazer melhor e melhor e melhor. Claro, e tentar aprender até fazer, que já é conhecido de todos, portanto, nos últimos anos tem ficado com mais responsabilidade na criação dos eventos e tem, nesses últimos 15 anos, 14, 15 anos, tenho vindo a fazer peças muito interessantes e que me permitiu também abrir outras portas. Muito bem. Portanto, a tal oficina foi-me criada neste sentido. Porque também, se não o fosse, era difícil eu ter tido os materiais e tudo o que você me disse que é necessário para conseguirmos andar para a frente com a escultura. Portanto, eu agradeço ao município de Angra a confiança ao longo deste tempo. Também penso que tem sido recíproco da minha parte, tem feito um bom trabalho, tem merecido também não tenho absoluta dúvida a confiança que me tem sido dedicada e espero continuar a evoluir e passar esse testemunho a novos Agora artistas. Agora estamos numa época bastante difícil, como é óbvio, este Covid-19 veio dar, veio criar uma amplitude pela ausência, ou seja, veio criar em todos nós um grande desejo de liberdade e particularmente na festividade que virá, possivelmente para o ano, quem sabe. Esperemos bem que sim. Fazer com que todos possamos participar dos festejos com uma outra alma. Então uma alma talvez rigorosamente mais esperançada, mais alegre, etc. Espero que sim, e também para que a economia também se mexa um bocadinho. Havia aqui a Terceira em particular, tem aqui muita gente que vivia da cultura. Exatamente. Nomeadamente dos espetáculos, exatamente, das festazinhas, o pessoal de som, o pessoal das iluminações, músicos, pequenas bandas, artistas plásticos como eu, que também participavam em decorações de eventos. Isto estagnou tudo, portanto a malta ficou toda parada e neste sector os apoios mínimos ou nenhuns, no meu caso nenhuns, e pronto, espero mesmo que melhore neste sentido. Eu vou-me mexendo porque eu tenho sempre algum projeto na gaveta, sou uma pessoa muito mexida, vou sempre procurando e vai empreendendo. Sim, portanto, enquanto estivemos em confinamento, eu aproveitei a pintar bastante para agora poder também mostrar uma exposição que vai estar patente agora no Teatro Angrense. No Teatro Angrense. E quando já agora? A exposição inaugura sexta-feira. E não há inauguração oficial. Portanto, a exposição fará parte do programa das Tanjoaninas, porque existe um programa, apesar de não haver a festa como estávamos habituados, existem algumas atividades programadas para esta semana, nomeadamente alguns concertos no Teatro Angrense, exposições em que a minha está inserida nesse programa, e outras atividades na rua, nomeadamente penso que filarmónicas a tocar no autocarro, pequenos apontamentos aqui e ali, alguns espetáculos no Centro Cultural, tudo o que se possa fazer dentro nas normas de segurança, penso que o município também irá tentar fazer alguma coisa. E depois, como eu estava a lhe dizer, aproveitei o tempo parado para fazer alguma coisa. Exatamente. E aproveitei a produzir uma exposição. Conta aqui um bocado da minha faceta eclética na pintura, porque eu sou um artista muito eclético, mesmo na pintura, porque eu mostro desde aguarelas a outros trabalhos, a óleo, N coisas que podemos ver com texturas, sem texturas. Conseguimos ver principalmente trabalhos ali dos meus últimos 3 anos. E que reflete um bocado do estado que eu estou agora na pintura e do que é que tenho andado a fazer. Ok, muito bem. Voltamos já dentro de instantes. Caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E o que é preciso é semanalmente escutar o Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A presença e a voz, como sabeis, é de Carlos Amaral. Como já deve ter, digamos, acalentado, percebido, este nosso programa procura salientar não só o percurso de vida de cada convidado,
mas maiormente a projeção do seu pensamento. E eu fico sempre muito congregado aos pensamentos e colocou uma série deles aí que eu vou ter que tocá-los, seja ele o pensamento criativo ou não, bem como a visão de vida, o sentimento, a emotividade, etc., que a pessoa convidada revela. Assim sendo, terei muito gosto que desenvolva para nós o que ainda não conseguiu realizar, ou seja, o que lhe faz falta ainda no seu mundo já muito preenchido de realização. O que me faz falta? O que me faz falta é continuar a trabalhar. Claro, não é que me faça falta, claro. Mas é o que eu quero fazer. Se calhar o que me faz falta é o que me falta fazer. Diga, quais são as coisas que poderá antecipar nessa falta de produção que estamos em modos futuristas, digamos assim? Gostava de ter mais arte pública, já tenho alguma, eu penso que isto é o desejo de qualquer um artista. Tenho imensas ideias e projetos, nomeadamente aqui mesmo, para a nossa ilha e para a cidade de Angra, que a seu tempo e hajam as oportunidades que gostaria de deixar. Penso que tem algumas coisas nesse sentido. A nível de exposições, claro que se eu pudesse chegar a outros patamares, com outras galerias, chegar a outros mercados, também eu gostaria, mas se continuar a ter o reconhecimento de quem me rodeia e me for continuando a ser permitido trabalhar aqui e produzir a minha obra, também me dou por satisfeito. Permita-me perguntar-lhe, ser mais concreto na pergunta que fiz, embora ela me parecesse esquematizada e concreta, não foi tão, digamos, como eu pensei. Sim. O que é que se propõe fazer como desafio último da sua vida de artista? Não estamos a falar de uma morte, nem de uma desaparição, sim. Mas a obra que o completaria antes da sua partida. O que é que iria Eu neste pensar? momento tenho um projeto muito interessante que não o posso divulgar ainda, porque ainda está em projeto, mas será um deles, uma grande instalação artística, e cá em Angra do Heroísmo. Seria já uma das minhas metas que gostaria de fazer. E a nível escultórico, eu tenho várias coisas que gostaria de fazer, mas é preciso que tenham as oportunidades. Essa é a área que pensa que talvez o completaria. Sim, a escultura muito. Na pintura também, eu gosto imenso de pintar, mas gostaria mais de deixar... Porque há uma ambivalência normal e natural. Eu tenho alguns projetos, nomeadamente de arte pública em Lisboa. Portanto, eu já tenho... Há uma ideia que eu, através da galeria, quando as coisas melhorarem, possivelmente conseguirei instalar lá. Posso já adiantar que é um Fernando Pessoa feito assim de uma forma diferente, que possivelmente poderá estar... Eu sou um grande apreciador de Fernando Pessoa, sou pessoano. Eu também gosto, e a galeria que me representa tem algumas ligações com... Pode falar nela se quiser. É o Espaço Arte Livre, em Lisboa. Muito bem. E essa galeria, a sua proprietária, a senhora Milu, tem também alguns contactos com alguns empresários, nomeadamente com o Museu da Cerveja, em que ela costuma ter lá algumas instalações e algumas exposições. Eu já tive lá algumas peças minhas, e essa instalação será para lá, mas isto teremos que ver os timings certos. Mas pronto, está aqui também lançado uma das coisas que eu gostaria de deixar uma obra. Ainda por cima a peça é diferente, é o Fernando Pessoa com uma garrafa de cerveja na mão. Sim. Tipo de livro debaixo do braço. Que segundo se julga ele não gostava nada. Não gostava nada. É uma abordagem um bocado provocadora. A própria peça é contemporânea porque é feita toda em tubos de ferro e cheia com pedras vulcânicas por dentro. Portanto, será uma peça interessante. É um desafio. Sim, e os meus desafios que eu gostaria de fazer seria mais por aí. E tenho absoluta certeza que se ele fosse vivo e estivesse entre nós, ele ia gostar imenso de estar presente na inauguração. Acredito que sim. Tenho absoluta certeza, porque como sabe, a obra dele não só imprime uma revolução para a época, como também através da alma, que ele expressa bem a revolução de ser que nunca ficou satisfeita até ao final. Portanto, a mensagem é imensa. A mensagem dele é pertinente, porque ao fim e ao cabo os artistas, os criativos, o dia que se sentirem satisfeitos secam. Sim. Por isso não há satisfação possível. É uma necessidade que nós temos para podermos continuar a criar, é a nossa insatisfação, entre aspas, com o que fazemos. Quer dizer, gostamos, mas se calhar aquilo ali no próximo já fazia melhor.
ao menos eu adotei sempre ao longo do meu percurso isto, e isto é que me faz evoluir, é nós desafiarmos a nós próprios constantemente. É o mecanismo apropriado da criação. Da criação, porque isto tem acontecido comigo, porque eu vou sempre tentar inovar de peça para peça, e isto tem sido um processo gradual, e isto, o sucesso, entre aspas, do artista é um bocado também o seu percurso, o que ele faz, a procura. As coisas, nada acontece por acaso. Nada. E a sorte não é por acaso, a sorte procura-se, as coisas acontecem porque nós temos que procurá-las, e aos artistas cabe isto. E uma coisa fundamental, portanto, o artista tem um papel muito importante na sociedade. Portanto, nós artistas temos a obrigação, com o nosso trabalho, de sermos também críticos, de deixarmos uma mensagem. Absolutamente. Portanto, o ser artista não é só nós gostarmos agora de pintar e fazer umas coisas. Quando assumimos isto como forma de estar na vida, no meu caso, e como forma profissional, temos que deixar a nossa mensagem. Claro que sim. Eu tento fazer isso com o meu trabalho. O tema que me prende é o que falei, a existência, o percebermos o que é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer, as questões ambientais, as questões dos oceanos, as questões dos sentimentos humanos, que cada vez estão mais... Também fazem parte da ecologia, do equilíbrio humano. Sim. Porque falta muito humanismo hoje mais do que nunca. Completamente. Humanismo no sentido poético e de equilíbrio que nós queremos. Sim. E daí o cuidado que eu tenho, porque eu acho que um quadro não deve ser vão, ou uma escultura, tem que ter uma mensagem. Portanto, se eu fizer um quadro e olhar para ele, não me disser nada, ou a mensagem que eu quiser passar não estiver ali, não é nada, fica de lado. Imagino o que a pessoa está fazendo ao programa. Está estimulando tanto o artista quanto aquele que está no colóquio consigo, a lembrar do velho mostrengo. Nada é perfeito, tudo está imperfeito e à procura da perfeição. É interessante, não deixa de ser interessante. Este também vai de encontro ao que você diz, o que é que eu gostava de fazer, qual era o meu sonho. É este, ao fim e ao cabo. É ter a oportunidade de ir fazendo, de ir melhorando técnicas, e se isto me levar aos objetivos finais, que é deixar a arte pública, mas eu quero deixar a arte pública se ela fizer sentido no sítio que estiver, e se for devidamente enquadrado e que deixe lá a mensagem. Portanto, se eu conseguir reunir projetos que os possa deixar e que eles deixem efetivamente uma mensagem ou um cunho, é este. Muito bem. Voltamos já. Ok. Este é o vosso programa Impermanências, que vai para o ar todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz é de Carlos Amaral. O nosso convidado de hoje é José João Dutra, que nos fala de arte, do seu percurso na vida artística e fala-nos também no desassossego pessoano. Eu quero lembrar, e já estamos na rota final deste programa, já estamos com 43 minutos e 4 segundos do mesmo. Passa rápido. Muito rápido. E quando há muito para dizer, mais rápido se passa. Lembrando aos ouvintes do Impermanências que é também formador em artes plásticas, sendo, creio, monitor de vários workshops sobre pintura e escultura. Fala-me um pouco dessa área, por favor. Eu já fiz alguns workshops. Eu não posso chamar workshop um termo técnico, eu poderia chamar mais uma oficina de artes, em que temos ali uma partilha eu fiz oficina com a Academia das Artes e da Juventude da Praia durante 3 anos. Depois estive também fiz na oficina de Angra há algum tempo, estive também ligado com a Juventude de Freguesia de Porto Judeu num pequeno ateliê que fizemos, e agora, mais recentemente, a Associação Cultural do Porto Judeu, junto comigo, criámos o Núcleo de Artes Plásticas da Associação Cultural do Porto Judeu. Portanto, o que é que pretende esse núcleo? Agora estamos a iniciar as formações ao desenho e pintura. E o objetivo é que cada vez mais possamos... E tem aparecido muitos interessados? Esperava mais, portanto, se calhar também a altura agora, alguma juventude. Agora também o verão, essa malta está toda aí nos banhos. Claro. Mas eu também, quando começámos, não tinha uma lista restrita, tinha 6 alunos, e os alunos que eu mantenho, por causa das condições da aula e de espaço, não poder ter limitação.
E pronto, isso foi uma fase inicial de um primeiro workshop. Iremos continuar com N projetos. Temos agora divulgo, fica aqui no ar, e se irá para o ar no dia 2, irá acontecer dia 2 de julho, um espetáculo com a Filarmónica de Porto Judeu e pintura ao vivo. Mesmo no Porto Judeu? Mesmo no Porto Judeu, para ótimo. lançar o Núcleo de Artes Plásticas. E já sabe a data? Dia 2 de julho. Dia 2 de julho, desculpe lá. E o horário? Portanto, a exposição dos alunos que vão mostrar os seus trabalhos será na sede da Junta de Freguesia às 8h30, e este evento será por volta das 9h30. Ok. Está a falar AM ou de tarde ou de manhã? Não, de tarde. De tarde, pronto, sim, ok. sim. Será então, ali, neste caso, 20h30, 21h30. E será no adro da Igreja do Porto Judeu, e será um evento público para toda a gente, e será um pequeno concerto de uma hora. Espero poder estar presente. Sim, vai ser interessante, muito. Porque a banda Filarmónica da Associação Cultural é uma excelente banda filarmónica, reconhecida por toda a gente, e ela vai dar um pequeno espetáculo, um pequeno concerto, em que estou eu e os meus alunos a pintar ao vivo. Que maravilha. E então vamos ter ali um cenário pintado durante este tempo. Que maravilha. E é uma maneira também de promover e criar um evento diferente. E fazer uma promoção ao Núcleo de Artes Plásticas, que a gente pretende que se faça várias coisas, nomeadamente levar mais a expressão plástica às escolas, através do núcleo, com aí sim pequenos workshops com os alunos de várias escolas. Nomeadamente outro projeto que gostaríamos de incutir também no núcleo seriam as aulas de pintura, mas gratuitas. Isso, aí teríamos que ter um apoio do Governo Regional, para que possamos também, miúdos mais problemáticos, pessoal que assim um bocadinho desencontrado, que possa ter ali um horário, que possa frequentar aquele espaço, que possa estimular as ideias. Passa também um bocadinho por aí. Vamos aproveitar o momento para alertar os ouvintes para o dia 2 de julho, entre as 20h30, 21h30, na Vila do Porto Judeu, em que vai acontecer música e trabalho artístico, com a presença do nosso amigo José João Dutra. Já voltamos. Sendo José João Dutra um pintor assumidamente surrealista, e sobre isso já falámos, e inspirando-se principalmente numa existência universal do ser e dos elementos que muito bem, falou, ou seja, elementos do fogo, água, terra e ar, para assim criar as suas composições pintadas a óleo sobre tela, nas quais predomina um misto de simbolismo e misticismo que nós falamos a voz off, sempre com uma forte ligação à natureza, como ilhéu, volto aqui a repetir, para mim é fundamental isto, que é naturalmente, portanto, poder-se-á entender que é inspirado pela força do mar, por um lado, pelas tonalidades e pela luminosidade característica dos Açores, que está patente em todas as suas obras, pelo menos naquelas que eu vi ao longo destes últimos 3 dias. Sim, e isso é um bocado, como também já tivemos aqui a oportunidade de falar, é o que marca o meu trabalho. Exatamente. Eu também soube captar essa autenticidade, não? Essa luz, os tons muito próprios que aqui temos, conferindo-lhes sempre uma tonalidade mais garrida e toda uma composição mais surreal, mas é fácil perceber no trabalho que eu faço que é de um ilhéu, que é de alguém que vive no meio da natureza, porque só assim é que conseguimos passar aquele movimento, aquela luz. Portanto, e é também através desta experiência de ilhéu que é reforçada a tal alma especial que contém os ilhéus. Penso que sim. E isso marca. Sim, penso que sim. Só o facto de estar, agora imagino, estamos a pintar, a olhar para aquele mar, para aquele arrochedo no meio do mar. Exatamente. Todos os pássaros, as gaivotas ali a passarem, até os golfinhos me passam à porta, muito à frente bem. do ilhéu. Todo este misto que nós sentimos da natureza tão presente, isto é muito bom para a alma, claro, para que nós consigamos abstrair-nos. Isto faz-me lembrar, numa possível cutucação, digamos assim, que é um termo inventado neste momento, para que possa discorrer um pouco sobre, no meu critério, uma especial exposição de pintura que eu tive a oportunidade de verificar alguns apontamentos, que foi intitulada Percursos. Fala-me um pouco neste término de programa, dos seus percursos. Sim, o percurso já foi há algum tempo. Sim, já tem anos. Sim, essa exposição eu na altura reuni
grande parte de trabalhos de vários colecionadores que já tinham obras minhas, e fui buscar obras desde os anos 90, 93, 94, quando começo a ter, e então fiz uma exposição que refletiu os meus percursos dentro da arte. Eu achei muito interessante não só o título, mas também o resultado direto dessa exposição. Sim, e também foi muito interessante, foi uma das exposições que refletia o meu percurso. Uma pessoa chegava ali à exposição e conseguia perceber bem o percurso do artista, as várias fases que eu passei, os vários temas que se abordava, os estados de alma. Os diversos trâmites. Porque a pintura, nós quando pintamos refletimos o estado de alma em que nós Exatamente. estamos. É como quem escreve, como quem toca música. E nessa exposição em particular conseguíamos ver fases mais tristes da minha vida, em situações que estava mais angustiada, em que tinham temas mais fortes, em que abordava outros temas dentro do surrealismo, também existenciais, mas mais pertinentes, mais fortes. E foi muito giro por isso. Portanto, e eu também ter conseguido reunir obras de vários colecionadores de cá, que portanto, tinham que ser de cá, porque não podia mandar buscar obras fora. Tenho obras já um bocado de todo o lado. Desde a Europa, os Estados Unidos, Canadá, Cabo Verde, já tenho assim um bocadinho. Mas isso não deixa de ser interessante. Mas reuni as que tinha cá e fiz um trabalho interessante. Essa exposição, já que estamos aqui no fim do programa, gostava de convidar todas as pessoas que gostem do meu trabalho ou que tenham curiosidade em conhecer o meu trabalho. Irá estar no Teatro Angrense. Esta em particular chama-se Reflexões. E já falámos inicialmente um pouco sobre ela, mas será uma exposição que todos os quadros admite-se uma reflexão em cada um dos quadros. Muito bem. E as reflexões são sobre os temas que falamos. Okay. Sobre a nossa existência, sobre os nossos estados de alma, sobre o ambiente, sobre tudo o que nos rodeia em particular. Portanto, cada quadro que o visitante irá acompanhar, todos eles têm uma reflexão e ao observarem, todos eles vão refletir sobre algo. Vamos lembrar de novo a data e o horário. A data, a exposição abre dia 18, depois da mês. Agora na próxima sexta-feira. Okay. Portanto, a exposição vai ser montada na quinta-feira, na sexta, possivelmente, quando abrir o Teatro Angrense, a exposição já está patente. Okay. Eu irei estar lá das 2 da tarde às 5 da tarde. Muito bem. A exposição irá funcionar no horário de funcionamento do teatro, entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. Okay. Exceto quando houver espetáculos no teatro, o teatro abre 1 hora antes do espetáculo e a exposição, naturalmente, irá abrir 1 hora antes do espetáculo e ficará durante o tempo de espetáculo. Não sendo assim, em horários de espetáculo, terá de ser durante o horário. É difícil eu estar presente na exposição para abrir fora desses horários devido às normas de saúde, da Direção Regional de Saúde. Tem que ter um funcionário, só pode entrar um X número de pessoas, portanto aquilo não pode estar aberto temos sempre alguns condicionalismos. Mas com tudo isso eu irei estar durante a semana das São Joaninas, irei estar todos os dias das 2 às 5. Para quem tiver interesse em falar comigo e em que eu acompanhe a exposição, ao menos durante esta semana eu estarei lá. Portanto, a partir do dia 18, sexta-feira próxima, a partir das 14 horas. A partir das 14 horas estou sempre lá eu. E a exposição estará aberta todos os dias da semana, os 7 fins de semana, a não ser que haja algum espetáculo no teatro, estará aberta durante o horário de funcionamento do teatro. Muito bem. Já vimos de novo para as despedidas. Pois é, tudo o que é bom acaba depressa. Uma vez mais o meu sincero agradecimento ao José João Dutra, o estar disponível para nos brindar com a sua presença no programa Impermanências e, sobretudo, penso para, de forma diversificada, dar a mensagem que trouxe até nós. Muito obrigado. Obrigado eu, espero que tenham gostado da conversa. Eu acredito que sim. E que olhem para as artes de uma forma diferente. Já cada vez mais o nosso povo, ilhéu, está a começar a admirar mais a arte. Tem que ser mais educado. Exatamente. Eu acho que é um problema de base. E nunca se esqueçam que a arte é um pilar da existência. É fundamental. E é um pilar das sociedades. E é através da arte que nós manifestamos o que somos e a nossa identidade. Muito bem. Obrigado pela mensagem. Obrigado. Muito obrigado.
Dizia eu, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Este foi o seu Impermanências.